Salve rapaziada, ligada no canal Fausto Macieira Mundo Moto no YouTube. Antes de começar o episódio de hoje, aquele tradicional aviso: inscreva-se no canal, ative o sininho para saber das novidades, deixe a sua participação, critique, comente, sugira, mas caminhe conosco nesse fortalecimento, nessa progressão do fortalecimento do motociclismo no mundo e especialmente aqui no Brasil. Agora sim, roda a vinheta aí, Gabriel! Começando o episódio de hoje, 8 de julho de 2020, estamos a 8 dias do início das atividades oficiais do Grande Prêmio da Espanha, que marca o retorno do Mundial de Moto Velocidade nessa imprevisível temporada 2020. Tomara que dê tudo certo para eles, e 8 é o nosso número da sorte na regressiva verde-amarela de hoje, que parte da Bahia, de Salvador, com Daniel Mendonça, top 6 no Superbike Brasil 2019, classe Super Sport. Seguimos para Cariacica, no Espírito Santo, com o Rodrigo Gregório, que fez top 10 no Superbike Brasil 2019, classe R3 Cup Stock. Aí vamos para Jundiaí, São Paulo, acompanhar o Rogério Souza mandando um curvão lá. Ele é piloto de Track Days. Eu gosto muito de Track Days porque são datas e organizações e eventos que te ajudam a explorar os limites da tua moto, né, da esportividade da sua moto, o seu próprio talento, também a sua habilidade, sem expor outras pessoas a risco, sem aumentar o perigo que já existe naturalmente ao pilotar uma super esportiva, né? O Chas Mendes, de Curitiba, no Paraná, também é piloto de Track Days e já esteve andando, experimentando as curvas lá de Termas do Rio Hondo com a sua Ducati. Voltamos para o Rio de Janeiro com Rafael Touché, piloto que compete no Superbike Brasil, classe 500 Extreme. E aqui do Rio de Janeiro, a gente vai direto para Montmeló, na Catalunha, aquele majestoso circuito que recebe a MotoGP, recebe o Mundial de Moto Velocidade e também o Mundial de Fórmula 1 e que passa a receber o Mundial de Superbike a partir desse ano. Portanto, eles estão fazendo 2 dias de teste para se aclimatar com o traçado espanhol. A gente está vendo aí imagens dos pilotos e dos mecânicos aquecendo as máquinas para entrarem na pista, e esse teste foi de 9 da manhã às 6 da tarde, que com um fuso horário de 5 horas a menos para o Brasil, nos fez aguardar até 1 da tarde, aqui às 13 horas aqui de Brasília, para poder soltar esse episódio e ter informações de como foi esse primeiro dia de testes. Os tempos de referência são do Jorge Lorenzo na época da Ducati, em 2018, 1:40.0 na corrida e a pole de 1:38.6. E a gente começou o dia com o Toprak Razgatlioglu, piloto da Turquia, marcando 1:44.9, né? Mas logo depois o Redding baixou o tempo do piloto da Yamaha e marcou 1:43.3 com a sua Ducati. Pouco depois, 1:42.1, já se aproximando, né? A gente tem essa curiosidade sempre, né, de comparar os tempos do Mundial de MotoGP, que tem motos que custam 5 milhões de euros, contra as motos do Mundial de Superbike, que custam 10% menos do que isso, ou às vezes até menos, até abaixo desse valor. E às 11 horas a temperatura começou a subir, e dentro da pista também, né? O Redding baixou de 1:42, 1:41.9, e depois o Jonathan Rea ficou a 3 centésimos dele, Jonathan Rea, que é o grande nome do Mundial de Superbike, né? Pentacampeão do mundo. Em terceiro, outra Kawasaki, né? O Rea, piloto da Kawasaki. Em terceiro, o Alex Lowes, que também compete em dupla com o Rea, a equipe oficial Kawasaki, mas já a meio segundo. As Hondas fora dos top 10 nesse início de dia, né? E a temperatura já subindo para 30 graus. As BMWs foram bem, ficaram entre os top 10 nesse início de sessão. Meio-dia mudou pouco, o Rea na ponta com 7 centésimos, né, abaixo do tempo do Scott Redding. Um tombo do Haslam acabou determinando a suspensão do treino. A gente está vendo aí imagens do que sobrou da moto do Leon Haslam, piloto da Honda, e a gente teve aí ele sendo levado para o centro médico para fazer uma revisão. 1 hora da tarde,
no momento que o teste foi interrompido para o almoço, o Álvaro Bautista subiu para P5 com a Honda, né, a 9 décimos de raia, mas já colocando a Honda entre os top 5. E quando foi interrompida o teste para o almoço, as 5 marcas que competem no Mundial de Superbike estavam nos top 9 e o Loris Baz como o melhor piloto independente, fechando os top 10. É bom a gente ver o seguinte, só o Ray e o Redding viraram abaixo de 1 minuto e 42. Quer dizer, eles estão virando menos de 2 segundos acima do melhor tempo em corrida do Jorge Lorenzo, que é a referência para eles. Então, a diferença é bastante pequena, né? Eles voltaram às 14 horas, mas aí o calor estava já passando dos 50 graus na pista e os tempos subiram também, o consumo de pneu subiu, a pista ficou mais lenta. O Alex Lowes tomou o comando e lá pelas 3 horas o Jonathan Rea subiu para o comando do quadro de tempos com 1:42.7 e o Chaz Davies colocando a sua Ducati entre as 2 Kawasakis, do Ray e do Lowes. Depois Raj Gattioglu, o norte-americano Gerrit Gerloff, que vem sendo assim, uma revelação boa, né? Ele é novato, está começando, e fechou os top 5, dando poeira em muita gente boa. Às 4h40, a gente teve um avanço das Ducatis, né? O Redding P2 a 2 centésimos, com o Davies à frente do Lowes. Redding encostando ali no tempo do Ray. O Gerloff passou pelo Toprak e Razgatoglu e ficou sendo posicionado com a melhor Yamaha, né? Batendo as Yamahas de fábrica. É interessante quando é uma pista assim que ninguém conhece, por quê? Porque todo mundo tem a mesma dificuldade, né? Bom, o Redding menos, né? Porque o Redding conhece da época da MotoGP, o Álvaro Bautista também, mas os pilotos que só competem no Mundial de Superbike têm que se adaptar ao traçado e isso é sempre difícil. Às 5 horas da tarde, o Ray melhorou para 1:41.7, surpreendendo, né? Porque o tempo começou, a temperatura começou a diminuir, né? E o Lowes a 1 décimo dele, né? Dobradinha Kawasaki, depois Redding, Davies e a BMW do Tom Sykes. O Gerloff é a primeira Yamaha e as Hondas recuaram mais uma vez. Às 5h10, Lowes na ponta com 1:42.3 e o Sandro Cortese, campeão do mundo de Moto3, o primeiro campeão do mundo de Moto3 em 2012, está competindo agora no Mundial de Superbike, surpreendendo em terceiro, não, em primeiro, em terceiro, depois em quarto, com a sua Kawasaki independente. Temperatura no asfalto está em torno de 50 graus e a turma já está cansada, né, querendo recolher. Redding fez 42.1 e tomou o comando novamente. E uma surpresa nesse fim de tarde, né, de 5h30 da tarde, o Loris Baz avançou para P3 com a sua Yamaha independente, dando poeira no pentacampeão do mundo, Jonathan Rea, que parece mais interessado em tirar o macacão e descansar. Aliás, olha que maneiras as placas de sinalização do Jonathan Rea, o pentacampeão do mundo, emoji de um lado, né, emoji de positivo, e do outro lado é a família do piloto. Fora da pista, o dia foi de cuidados com a saúde e limpeza extrema. A gente está vendo aí imagens da preocupação com possibilidade de contaminação, né? A sala de imprensa ficou quase vazia, apenas 15 jornalistas especializados foram autorizados a frequentar a sala de imprensa, mas sair para o pit lane ninguém pode, né? E faltando 10 minutos para fechar o treino, o Scott Redding, mostrando que tem grande intimidade com essa pista, ficou a 1 milésimo do seu tempo na parte da manhã. Quer dizer, o Redding e o Ray estão ali brigando por um duelo entre Ducati e Kawasaki, a Ducati que apostou no Álvaro Bautista e agora aposta no Scott Redding, que tem grande experiência e grande talento, um pouco turbulento mentalmente, mas é um piloto muito veloz, e ele está ali pressionando o Jonathan Rea, está cumprindo bem o papel dele. Amanhã teremos o segundo e último dia de teste, os tempos devem avançar dependendo das condições do clima, porque os pilotos já vão estar mais familiarizados com a pista. Do Superbike, a gente passa para a MotoGP para falar que os pilotos estrangeiros estão chegando na Europa, né? E os que moram fora da Europa agradecem bastante, fizeram todos os agradecimentos à Dorna, que proporcionou uma espécie de um salvo-conduto, né? Uma carta dizendo que eles são pilotos de relevo, que competem no Mundial de Moto Velocidade, e isso fez toda a diferença para o nosso Eric Granado, também
para o Kairu Idampawi, para o Kasma Daniel Kasmaildin, da equipe do Edu Perales, que também está chegando, vários outros pilotos, o Brad Binder, que veio da África do Sul, o Joe Roberts, né, que veio dos Estados Unidos. Então, a Dorna ajudou bastante os pilotos a chegarem na Europa para se concentrarem para a grande largada do dia 19. E, falando ainda em MotoGP, continua a dança das cadeiras, todo mundo de olho naquela vaga do Andrea Iannone, que pode ficar disponível se ele não for absolvido lá no tribunal de apelação, que ele está em aquele caso do doping no ano passado e tal. E a gente via o Cal Crutchlow se aproximando dessa vaga e continua vendo o Crutchlow perto dessa vaga, apesar de entrar um novo candidato, né? Johan Zarco, né? O Zarco que estava de olho na vaga do Jack Miller, mas vai o Jorge Martin, ele estava vendo se o Bagnaia seria demitido, mas parece que não será. Acho sensato manter o Bagnaia, trocar o Bagnaia pelo Zarco não faria sentido. Então o Zarco agora está de olho na vaga, a última vaga de fábrica que efetivamente resta, que é a vaga do Andrea Iannone. Só que o Cal Crutchlow, ele tem um contrato de marketing e divulgação mútua com a televisão britânica, né, com a British Telecom Sport. Então, e além disso, né, eles têm um grande prêmio da Inglaterra e tem a necessidade de ter um britânico lá. E entre o Bradley Smith e o Cal Crutchlow não dá para comparar, né? Apesar do Smith ter grande orientação em relação ao conhecimento do que está fazendo, o Crutchlow é muito mais rápido do que ele e tem esse apoio da empresa de televisão inglesa, então provavelmente ele vai ser o ocupante dessa vaga no caso do Andrea Iannone ser efetivamente condenado, o que a gente espera que não aconteça, porque o Iannone é um talento extremo e vai provavelmente determinar o término antecipado da carreira dele. Aqui no Brasil, a criatividade é imensa, né? E a gente recebe muitas colaborações de coisas que acontecem e tal. E o Raul Gonçalves indicou esse protótipo, que é uma Honda CG bicilíndrica. Roda o protótipo aí. Pois é incrível, né? É incrível. O cara fez esse protótipo e é muito interessante. Meus parabéns ao autor, né? Que parece que ficou tudo bem feito, né? E que funcione bem, que lhe dê muita felicidade. Então a gente vai ficando por aqui, de olho na pista de Montmeló, para o segundo dia de testes, nesta quinta-feira. Você vai ver, logo após o término dos testes, o resumão aqui no canal Fausto Macieira Mundo Moto. Muito obrigado a todos, aquele abraço, power up, acelera Brasil!